Era de manhã quando uma ligação para o 911 foi feita por um corredor. O interlocutor relatou ter descoberto manchas de sangue inquietantes em uma passarela de pedestres. Ele descreveu as manchas como recentes, o que levou a uma resposta imediata das autoridades, dando início ao que se tornaria uma história criminal arrepiante. Em questão de minutos, policiais chegaram ao local, acompanhados por peritos forenses. Uma análise rápida das evidências confirmou um detalhe sombrio. O sangue era humano. A situação tomou um rumo devastador quando os oficiais, avançando aproximadamente 1 milha ao norte da passarela, fizeram uma descoberta angustiante. Preso entre os galhos da margem de um rio, eles avistaram o corpo sem vida de uma jovem. Ela foi posteriormente identificada como Annie Kasperzak. Quando o corpo foi retirado da água, o verdadeiro horror do crime tornou-se evidente. A jovem havia sofrido ferimentos extensos, cuja brutalidade era estarrecedora. O trauma contuso em seu rosto havia provocado múltiplas fraturas no crânio e a quase completa destruição do nariz. O dano foi tão catastrófico que seu rosto ficou totalmente irreconhecível. Annie, nascida em um lar problemático, repleto de instabilidade e conflitos, seus pais perderam a guarda dela ainda em idade muito jovem. Isso levou Annie a ser colocada em um lar adotivo, um sistema que lhe ofereceu pouca estabilidade ou consolo. Quando tinha apenas 9 anos de idade, Annie já havia sido acolhida e, em seguida, devolvida por 9 diferentes famílias adotivas, enfrentando a rejeição e o desgosto repetidas vezes. Esse ciclo constante de abandono teve um efeito profundo sobre ela, criando problemas de confiança enraizados. Ao chegar a cada novo lar, Annie carregava consigo a expectativa de que seria apenas temporário. Testava os limites da paciência de seus pais adotivos, às vezes de forma não intencional, como se estivesse se preparando para a inevitável rejeição. Para muitas dessas famílias, o esforço de se conectar com Annie e proporcionar-lhe o ambiente acolhedor de que ela tanto precisava parecia assustador demais. Era mais fácil desistir dela do que dedicar o tempo e o amor necessários para ajudá-la a se curar de verdade. Após ser devolvida por sua nona família adotiva, a história de Annie tomou um rumo diferente quando Veronica Kasperzak entrou em sua vida. Veronica, uma dedicada funcionária dos serviços de crianças e famílias de Utah, havia dedicado sua carreira a encontrar lares para crianças abandonadas ou deslocadas. Conhecida por sua compaixão incomparável e determinação inabalável, Veronica enxergou em Annie algo que outros haviam ignorado. O vínculo entre as duas foi imediato e único, enraizado na compreensão de Veronica da imensa dor que Annie havia suportado em tão tenra idade. Com o tempo, o relacionamento delas se aprofundou, marcado por confiança mútua e compreensão. Ficou claro para Veronica e seu marido, Dennis, que Annie estava destinada a ser parte de sua família. Em janeiro de 2007, quando Veronica estava grávida de 6 meses, ela e Dennis decidiram oficialmente trazer Annie para casa. Naquele momento, Annie tinha 12 anos e nunca havia experimentado de verdade o que significava fazer parte de uma família amorosa e estável. O processo de adoção foi longo e cheio de obstáculos burocráticos, mas quando toda a papelada foi concluída, Annie já havia sido abraçada pela família Kasperzak, que agora incluía 2 filhos mais novos. Pela primeira vez em sua vida, Annie sentiu o calor de um amor incondicional. A família a encheu de carinho, e ela encontrou alegria em experiências que antes lhe eram completamente estranhas. Sua primeira viagem de férias, manhãs de Natal repletas de presentes e o simples, mas profundo sentimento de ser genuinamente cuidada por pessoas que a viam como filha. A vida, no entanto, raramente é sem reviravoltas. Embora Veronica e Dennis tenham se divorciado mais tarde, mantiveram uma relação forte e respeitosa, comprometidos em compartilhar a criação dos filhos. Dennis continuou sendo uma presença ativa na vida de Annie, assim como sua nova esposa, que a acolheu de braços abertos. Enquanto isso, Veronica se casou novamente com um homem gentil e amoroso chamado James Bratcher. Juntos,
criaram um lar cheio de calor e segurança no pacato subúrbio de Riverton, em Utah. James adorava Annie como se fosse sua própria filha. Seu apoio inabalável e disposição em atender seus desejos o tornaram uma figura muito querida na vida dela. De forma notável, Annie agora se via cercada por duas famílias que a amavam profundamente e incondicionalmente. Aos 17 anos, Annie havia florescido em uma jovem vibrante e compassiva. Ela frequentava a Summit Academy, em Draper, Utah, onde se destacava academicamente e era bem vista por seus colegas. Sua vida estava repleta das atividades típicas de uma adolescente: ouvir música, passar tempo com amigos e nutrir um profundo amor pelos animais. Apesar das dificuldades de sua infância, a capacidade de Annie de amar e demonstrar empatia permanecia ilimitada. Ela sonhava em se tornar psicoterapeuta, inspirada por suas próprias experiências e movida pelo desejo de ajudar outras crianças que enfrentavam lutas semelhantes às suas. Sua abertura emocional era uma das qualidades mais marcantes. Annie não tinha medo de expressar seus sentimentos, fossem de alegria, carinho ou até mesmo decepção. Isso a tornava encantadora e genuína para todos que a conheciam. Naquela noite, Annie ficou em casa cuidando de seus irmãos mais novos, enquanto Verônica e James saíram para jantar. A noite começou sem incidentes, a casa tomada pela rotina tranquila de um sábado comum. Quando o casal voltou, nada parecia fora do normal. Annie havia se recolhido em seu quarto para ouvir música. Verônica foi tomar um banho rápido e James ocupou-se em colocar os meninos na cama. O lar estava calmo, sem nenhum indício de que algo incomum estava prestes a acontecer. Depois do banho, Verônica passou pelo quarto de Annie para dar boa noite. Para sua surpresa, o quarto estava vazio. A princípio, pensou que Annie estivesse pregando uma peça, escondida em algum canto. Mas à medida que os minutos se transformaram em uma busca frenética, a preocupação começou a tomar conta. James juntou-se a Verônica e juntos percorreram a casa chamando pelo nome da filha. Foi então que descobriram uma carta escondida debaixo do travesseiro de Annie, onde ela explicava tudo. À medida que enfrentava a adolescência, Annie também vivia as emoções e complexidades do primeiro amor. Ela tinha um namorado a quem adorava, e segundo todos, o sentimento era recíproco. O relacionamento trouxe-lhe enorme felicidade e mais brilho à sua vida. No entanto, os acontecimentos de 10 de março de 2012 lançariam uma sombra sobre tudo. Na carta, Annie dizia que havia cometido vários erros e mentido para a mãe e os amigos sobre diversas situações. Tomada pela culpa, decidiu fugir para Cura, Califórnia, para escapar de seus sentimentos de vergonha. Annie admitiu na nota que suas mentiras tinham como objetivo despertar compaixão. Mas agora, sentindo-se deslocada em seu ambiente atual, suplicava para que não fosse procurada. Cerca de um mês antes, Annie havia vivido sua primeira experiência íntima com um jovem. Por razões que só ela compreendia, convenceu-se de que estava grávida. Sem confirmar a situação, começou a compartilhar essa suposta notícia com todos ao seu redor. A verdade veio à tona quando fez um teste de gravidez, que deu resultado negativo. Após esse susto, Annie começou a tomar pílulas para prevenir a gravidez. Todo esse episódio foi menos um reflexo da realidade e mais uma manifestação da imaginação afetiva de uma adolescente. Annie havia sonhado por muito tempo em ter sua própria família, em amar filhos que lhe pertenceriam incondicionalmente. Esse desejo nasceu de sua infância difícil, marcada por profundos vazios emocionais. Apesar de agora ter uma família maravilhosa e pais que a apoiavam, seus traumas passados haviam deixado uma marca indelével em sua mente, influenciando suas decisões e ações de forma significativa. Ao ler a carta, Verônica e James foram imediatamente tomados pelo pavor e não hesitaram em chamar a polícia. Enquanto aguardavam a chegada das autoridades, começaram a ligar para todos os amigos de Annie, desesperados por pistas sobre seu paradeiro. À medida que a noite caía, a preocupação só aumentava. Uma das ligações foi para Chris, o namorado de Annie.
cujo nome completo era Darwin Christopher Bagshaw. Os dois haviam se conhecido na aula de matemática e inicialmente se aproximaram pelas dificuldades acadêmicas em comum. Ao longo de 1 ano e meio, o relacionamento deles foi uma montanha-russa de emoções, alternando entre afeto intenso e momentos de distanciamento. Para Annie, Chris era mais do que um namorado. Ela estava completamente cativada por ele, a ponto de obsessão. Quando a mãe de Annie, Verônica, conseguiu falar com ele, Chris estava em casa. Ele afirmou não saber onde Annie estava, mas mencionou que ela havia falado recentemente sobre fugir com alguém chamado LJ. Esse nome nada significava para Verônica ou James. Tornou-se claro que o círculo social de Annie incluía pessoas que seus pais desconheciam, o que adicionava outra camada de complexidade à busca. Quando a polícia chegou à residência dos Kasperzak, começou a elaborar um relatório de ocorrência, registrando cuidadosamente cada detalhe fornecido pelos pais angustiados. Nesse meio tempo, James conseguiu rastrear a localização do celular de Annie usando um aplicativo especializado. Os dados mostraram que Annie estava viajando de carro, mas pouco depois o sinal desapareceu, sugerindo que o telefone havia sido desligado. Enquanto as autoridades coordenavam as buscas, Verônica pegou uma foto recente da filha e dirigiu até o supermercado próximo ao último local conhecido do sinal do celular. Ela passou horas andando pelo estacionamento, mostrando a foto a desconhecidos e perguntando se alguém havia visto sua filha. Apesar de seus esforços, voltou para casa sem nenhuma nova informação. Suas tentativas de ligar para o celular de Annie iam direto para essa caixa postal, aumentando ainda mais o sentimento de impotência dos pais. Embora tentassem se convencer de que isso era apenas um comportamento típico de adolescente, um medo crescente tomou conta deles. O temor não dito de talvez nunca mais ver a filha novamente pairava no ar. No dia seguinte, 11 de março de 2012, surgiu um desenvolvimento arrepiante. Por volta do fim da manhã, uma chamada para o 911. Veio de um corredor que estava praticando corrida ao longo do Rio Jordan, em Draper. O homem relatou ter encontrado manchas de sangue em uma ponte de pedestres. Inicialmente, presumiu que fosse de um animal ferido, mas ficou inquieto ao descobrir um tênis manchado de algo que parecia sangue, próximo à água. Percebendo a gravidade potencial da situação, alertou as autoridades. A polícia chegou rapidamente ao local e peritos forenses confirmaram que o sangue era humano. Essa descoberta marcou o início de uma busca em larga escala pelo rio e seus arredores. Oficiais vasculharam arbustos e vegetação densa ao longo das margens, enquanto um helicóptero da polícia realizava uma varredura aérea da área. A busca se intensificou quando, aproximadamente 1 milha ao norte da ponte, os policiais avistaram um corpo preso entre galhos de árvores no rio. O helicóptero pairou enquanto mergulhadores eram enviados para recuperá-lo. A figura sem vida era a de uma jovem, vestindo uma camisa vermelha e branca. Em um dos pés estava um tênis vermelho que combinava com o encontrado anteriormente. Quando o corpo foi trazido à margem, a extensão total dos ferimentos tornou-se horrivelmente clara. Hematomas catastróficos cobriam seu rosto, evidência de uma agressão violenta. A polícia rapidamente concluiu que aquilo não fora um acidente. A jovem havia sido brutalmente atacada antes de seu corpo parar no rio. A subsequente autópsia revelou detalhes angustiantes sobre a causa da morte. Trauma facial contuso que resultou em múltiplas fraturas no crânio e na quase destruição total do nariz. Os ferimentos eram tão graves que o rosto da vítima estava completamente irreconhecível, tornando a identificação um desafio formidável. Mais exames revelaram ferimentos defensivos nas mãos da vítima, indicativos de uma luta desesperada para afastar seu agressor nos momentos finais de vida. Relatórios iniciais da mídia especulavam que a vítima era uma mulher asiática na casa dos 20 anos. Quando Verônica e James viram essas reportagens, sentiram-se temporariamente aliviados. A descrição não correspondia à de sua filha Annie. No entanto, esse alívio provisório transformou-se em desespero durante a coletiva de imprensa da polícia. As autoridades divulgaram detalhes sobre as roupas e pertences da vítima, na esperança de que alguém se apresentasse para identificá-la.
Entre os itens mostrados estava um tênis vermelho, imediatamente reconhecível para Veronica e James. O calçado havia sido um presente de Dia dos Namorados de James para Anne apenas um mês antes. A visão dele confirmou seus piores medos. As mãos de Veronica tremiam ao ligar para sua mãe, pedindo-lhe que cuidasse dos meninos enquanto ela e James se preparavam para o inimaginável. Embora a descrição inicial da vítima não coincidisse com a aparência de Anne, algumas características físicas únicas tornaram a identificação mais certa. Anne havia passado por uma cirurgia de remoção da vesícula biliar, o que deixou uma cicatriz distinta. A confirmação final e devastadora veio através da análise de DNA, que verificou que o corpo espancado e irreconhecível era de fato de Anne Kasperzak. A única característica intocada era a charmosa covinha em seu queixo, um lembrete agridoce da jovem vibrante que eles haviam perdido. Com a dolorosa identificação concluída, a investigação sobre o assassinato de Anne intensificou-se. Detetives começaram a reconstruir cada aspecto de sua vida, começando por seus relacionamentos mais próximos. O quarto de Anne tornou-se o ponto central em busca de pistas. Entre seus pertences, encontraram um diário pessoal repleto de anotações sinceras sobre seus sentimentos, sonhos e medos. Muitas das entradas giravam em torno de sua paixão por seu namorado, Chris Bagshaw. Em uma das passagens, Anne expressava o desejo de engravidar de Chris como forma de criar a família com a qual sonhava desde a infância. O diário também incluía uma nota datada de 1º de março de 2012, na qual afirmava estar esperando um filho dele. Contudo, a investigação revelou que essa alegação era falsa. Anne havia feito um teste de gravidez que deu resultado negativo e já estava tomando anticoncepcionais. Sua carta aos pais confessava que a história da gravidez era fabricada, uma mentira contada por desespero e pela ânsia de chamar atenção. Quando questionados, Veronica e James contaram à polícia que Chris havia mencionado um jovem chamado Elliot, com quem Anne supostamente planejava fugir. No dia 14 de março, os detetives levaram Chris para interrogatório. Seu pai, Darwin Christopher Bagshaw, o acompanhou durante a entrevista. Chris admitiu ter tido um relacionamento instável com Anne ao longo do último ano e meio. Disse que tinham sido íntimos uma vez, cerca de uma semana antes do desaparecimento dela, mas insistiu que pressionado por mais detalhes de seus últimos contatos com ela, Chris afirmou que a última vez que a viu foi mais cedo naquela semana, na quarta ou quinta-feira. Também disseram ter conversado brevemente por telefone no sábado à noite. Quando questionado sobre seu paradeiro naquele sábado, Chris alegou que pretendia se encontrar com um amigo, mas acabou ficando na casa de sua avó Wilma quando o amigo não pôde se encontrar. Tanto Darwin quanto Wilma corroboraram seu álibi, oferecendo-lhe uma sólida defesa para a noite em questão. Apesar do álibi, Chris cooperou plenamente com a investigação. Ele consentiu em fornecer uma amostra de DNA e entregou todas as roupas e calçados que havia usado no sábado à noite. Chris alertou os investigadores de que poderiam encontrar vestígios de sangue em seus tênis. Explicou que, durante um de seus encontros recentes, Anne havia sofrido um repentino sangramento nasal, e algumas gotas de sangue acabaram caindo acidentalmente em seus sapatos. Isso aconteceu na casa de seu amigo Spencer. Naturalmente, a polícia investigou meticulosamente cada detalhe e seguiu todas as pistas possíveis. O amigo Spencer corroborou a mesma versão da história, afirmando não ter envolvimento nem conhecimento dos eventos relacionados à morte de Anne. Spencer, por sua vez, também tinha um álibi sólido. Ele estava na academia com seu irmão durante aquele período. Quando perguntado sobre LJ, Spencer admitiu não saber nada sobre a pessoa e nunca tê-la conhecido ou sequer ouvido falar dela. O único detalhe que pôde oferecer foi por ouvir dizer que LJ supostamente fazia parte de uma gangue. Essa revelação adicionou uma dimensão sombria à investigação, mas pouco fez para esclarecer a identidade ou o paradeiro de LJ. Naquele momento, todas as pistas apontavam diretamente para LJ. A polícia enfrentava um bloqueio frustrante, já que não tinha informações concretas sobre esse indivíduo.
Faltavam um nome completo, endereço ou qualquer outro dado identificador. Tudo o que estava claro era que Annie havia desenvolvido uma ligação com alguém que, ao que tudo indicava, era profundamente inadequado e potencialmente perigoso. Agora havia a sombria possibilidade de que LJ pudesse ter desempenhado um papel central em tirar sua vida. Com isso em mente, os detetives retornaram à residência dos Kasperzak para uma nova e minuciosa análise do quarto e dos pertences de Annie. Desta vez, a persistência valeu a pena. Entre os pertences dela, encontraram mais evidências de que LJ era real. Em seu diário havia um poema dedicado a ele, no qual ela o chamava por seu nome completo, Leon Jenden. Munidos dessa peça crítica de informação, os investigadores acreditaram ter feito um avanço significativo. Infelizmente, o otimismo durou pouco. Mesmo com o nome completo, Leon Jenden, a polícia bateu em outro beco sem saída. Pesquisas em todos os bancos de dados disponíveis não produziram resultados. O nome estava ausente dos registros criminais, arquivos do Departamento de Veículos, DMV, e outros registros públicos. Sem outras pistas viáveis, as autoridades decidiram recorrer ao público em busca de ajuda. Organizaram uma coletiva de imprensa, esperando que alguém reconhecesse o nome ou fornecesse informações sobre o paradeiro de Leon Jenden. A aposta deles deu certo. Uma mulher chamada Joanna Franklin se apresentou, afirmando que conhecia LJ. Joanna, que havia sido presa por acusações de fraude na cidade vizinha de West Jordan, forneceu uma descrição dele. Segundo ela, LJ era um jovem latino de 19 anos, de baixa estatura e pele clara. Joanna deixou os investigadores ainda mais chocados quando revelou que tinha testemunhado o assassinato de Annie. Em troca de imunidade contra o processo por suas acusações de fraude, ela se ofereceu para relatar em detalhes tudo o que sabia sobre o crime. O depoimento de Joanna traçou um quadro perturbador. Ela alegou que os acontecimentos ocorreram na casa de um traficante de substâncias ilegais de 31 anos, chamado Daniel Ferry. Daniel, um membro de gangue com um longo histórico criminal, era bem conhecido pela polícia. Joanna afirmou que Annie chegou à casa de Daniel no sábado à noite acompanhada de LJ. Em algum momento da noite, Annie e LJ foram juntos ao banheiro. Joanna contou que pouco depois, Daniel demonstrou interesse em ficar a sós com Annie. A jovem teria rido e recusado suas investidas. Furioso, Daniel a agarrou pelo pescoço e a jogou contra a parede com tanta força que o nariz dela começou a sangrar intensamente. Joanna quis intervir, mas foi forçada por Daniel e seus comparsas a ir para outro cômodo. Quando finalmente a deixaram voltar, Annie estava caída inconsciente no chão, com a pele pálida e sem sinais de vida. De acordo com Joanna, 3 homens, Daniel, LJ e outro indivíduo não identificado, carregaram o corpo de Annie para fora da casa e a colocaram em um carro. Joanna não soube dizer para onde foram, mas observou que os homens retornaram horas depois sem Annie. Quando ela perguntou sobre o paradeiro da jovem, Daniel teria respondido com indiferença assustadora que Annie havia decidido dar um mergulhinho. Munida desse testemunho, a polícia conseguiu um mandado de busca para a residência de Daniel Ferry. Ao entrar na casa, os investigadores perceberam que reformas cosméticas haviam sido feitas às pressas. As paredes estavam recém-pintadas e o piso havia sido removido. Apesar desses esforços para apagar vestígios, os investigadores encontraram manchas vermelhas suspeitas nas portas, que pareciam ser de sangue. O relato de Joanna foi ainda corroborado por sua descrição detalhada das roupas e sapatos de Annie, que coincidiam com os itens que ela usava quando o corpo foi encontrado. Daniel Ferry foi rapidamente preso e levado para interrogatório. Surpreendentemente, ele concordou em falar com os detetives sem pedir representação legal. Durante o interrogatório, Daniel parecia genuinamente perplexo com as acusações. Negou firmemente conhecer Annie ou LJ e disse não ter qualquer conhecimento dos fatos relatados por Joanna Franklin. Quando lhe mostraram uma foto de Annie, ele a identificou erroneamente como outra pessoa. Porém, quando os detetives o informaram de que a mulher da foto havia sido brutalmente agredida e deixada para morrer em um rio,
o comportamento de Daniel mudou drasticamente. Ele imediatamente exigiu um advogado e declarou, de forma enigmática, que, embora tivesse cometido muitos pecados no passado, nunca havia machucado uma mulher. Inicialmente, os investigadores acreditaram ter um caso sólido contra Daniel Ferry. Eles contavam com o testemunho detalhado de Joanna Franklin, com as reformas suspeitas feitas em sua casa e com as manchas vermelhas nas portas. No entanto, suas esperanças foram destruídas quando a análise forense revelou que as manchas não eram de sangue. Essa descoberta enfraqueceu significativamente o caso. Para complicar ainda mais, surgiu a informação de que, na noite em que Annie foi atacada, Daniel Ferry estava em outro local, fato corroborado por testemunhas confiáveis. Isso deixou os investigadores sem nenhuma prova física que o vinculasse à agressão, além da declaração agora duvidosa de Joanna. Com o passar do tempo, a investigação sobre o envolvimento de Daniel chegou a um impasse frustrante. Meses de apurações não trouxeram avanços, e o caso contra Daniel acabou ruindo. Numa última tentativa de salvar a investigação, os detetives decidiram reinterrogar Joanna Franklin. Durante esse segundo depoimento, Joanna fez uma confissão chocante. Havia inventado a história sobre o envolvimento de Daniel como forma de vingança. Ela admitiu que sua motivação vinha da raiva por ter sido excluída de um acordo financeiro e que, por isso, quis incriminá-lo. Apesar disso, Joanna também revelou que de fato tinha testemunhado um ataque e um sequestro na noite em questão, mas os detalhes eram diferentes e Daniel Ferry não estava envolvido. Para tornar sua falsa versão mais convincente, Joanna confessou ter estudado minuciosamente as informações públicas sobre o caso de Annie. Alterou pontos-chave, incluindo descrições das roupas e sapatos de Annie, que haviam sido divulgados na coletiva de imprensa de 3 de março de 2013. Após a confissão de Joanna, Daniel Ferry foi totalmente inocentado de qualquer ligação com a morte de Annie Kasperzak. Os detetives tiveram de encarar a dura realidade de que haviam passado mais de um ano perseguindo uma pista falsa. A constatação foi devastadora, pois significava que a investigação havia voltado à estaca zero. Nos meses seguintes, o caso de Annie esfriou, sem avanços ou novos suspeitos. O processo foi transferido de um detetive para outro à medida que as prioridades do departamento mudavam. Tragicamente, o investigador principal, que havia dedicado enorme tempo e esforço na busca pela verdade, morreu em serviço. Grande parte das informações cruciais que ele havia coletado se perdeu, dificultando ainda mais qualquer tentativa futura de solucionar o caso. Eventualmente, a detetive Jacqueline Moore foi designada para o caso. Determinadas a encontrar respostas, Jacqueline começou revisando meticulosamente cada evidência e refazendo entrevistas para tentar descobrir pistas que pudessem ter sido ignoradas. Sua dedicação logo trouxe um avanço crucial. Ao examinar os registros telefônicos de Annie no dia de sua morte, Jacqueline notou uma série de chamadas trocadas entre Annie e seu namorado, Chris Bagshaw. As ligações mostravam um padrão de discussões, desligamentos e retornos de chamada. Além disso, havia 3 ligações de um número bloqueado que chamavam a atenção. Após a investigação, descobriu-se que o número bloqueado também pertencia a Chris Bagshaw. Essa revelação levou a detetive Jacqueline a analisar a atividade telefônica de Chris com ainda mais cuidado. Uma análise detalhada expôs inconsistências significativas no álibi fornecido por seu pai, Darvin, e por sua avó, Wilma. Ambos afirmaram que Chris chegou à casa de Wilma às 19h45 e permaneceu lá a noite inteira. Darvin ainda declarou ter visto Chris dormindo no sofá às 23h30. Contudo, os registros telefônicos mostravam uma realidade diferente. Por volta da meia-noite, Wilma fez várias ligações para Chris, que ele retornou por volta da 1h. Isso levantou uma questão crucial. Por que uma avó ligaria para o neto se ele supostamente estava dormindo no sofá da mesma casa? A situação claramente não fazia sentido. A revisão dos depoimentos anteriores de Chris pela detetive Jacqueline revelou ainda mais discrepâncias. Sua explicação para o sangue de Annie encontrado em seus sapatos, atribuída a um sangramento nasal,
não se alinhava com os achados forenses. A quantidade de sangue encontrada era muito maior do que algumas gotas, contrariando sua versão. Estranhamente, os investigadores anteriores haviam ignorado essa contradição, possivelmente influenciados pela confirmação dada pelo amigo de Chris, Spencer. Determinada a não deixar passar nenhum detalhe, Jacqueline analisou os registros do interrogatório de Spencer e descobriu uma mensagem peculiar registrada no celular dele. Na mensagem, Chris havia avisado Spencer de que a polícia entraria em contato com ele e o instruiu a corroborar a história do sangramento nasal. Chris demonstrava preocupação com seus sapatos serem recolhidos para exame, temendo ser acusado de algo. A detetive Jacqueline aproveitou essa evidência e convocou Spencer para novo interrogatório. Confrontado, Spencer desabou e admitiu ter mentido. Confessou que naquela noite estava dormindo e não tinha presenciado nada relacionado a Annie. Ele havia inventado o depoimento para apoiar Chris, acreditando na versão do amigo. Para aprofundar ainda mais a investigação, Jacqueline entrevistou diversos amigos e parentes de Annie e acabou descobrindo uma revelação chocante que mudou o rumo do caso. Descobriu-se que LJ, a figura misteriosa que a polícia procurava há meses, não existia. Uma amiga de Annie revelou que LJ era apenas um apelido usado por Annie para se referir ao namorado, Chris Bagshaw. Isso significava que o enigmático LJ estivera diante de todos o tempo todo, e Chris, a própria pessoa que primeiro mencionou LJ, agora se tornava alvo de maiores suspeitas. No entanto, essa revelação ainda não bastava para vincular diretamente Chris à morte trágica de Annie. Determinada a encontrar provas concretas, Jacqueline tomou medidas extraordinárias. Ciente da importância dos registros telefônicos, ela pagou do próprio bolso para participar de um seminário especializado em rastreamento de celulares. Passou por treinamento intensivo e contou com a ajuda de um especialista em telefonia móvel. Juntos, desenvolveram equipamentos para analisar milhares de chamadas e mensagens de Chris Bagshaw. No meio de toda aquela massa de dados, uma ligação se destacou. Às 21 horas do dia 10 de março de 2012, a noite em que Annie perdeu a vida, o telefone de Chris recebeu uma ligação da mãe de Annie, Verônica. Essa chamada, feita em desespero após ela ter lido o bilhete da filha, acabou se tornando a chave para resolver o caso. Quando Verônica ligou para o celular de Chris, o sinal foi captado simultaneamente por 4 torres de celular diferentes. Essa ocorrência incomum indicava que o aparelho estava em um ponto equidistante das 4 torres. Usando essa pista, a detetive Jacqueline e sua equipe percorreram a área em torno das torres, buscando meticulosamente o ponto exato em que os 4 sinais se alinhavam. Após grande esforço, conseguiram identificá-lo. Uma região deserta próxima ao rio Jordan, exatamente o local onde o corpo de Annie havia sido encontrado. Essa descoberta colocava Chris Bagshaw às margens do rio no momento exato da morte de Annie. Quando foi levado para interrogatório, Chris se recusou a falar sem representação legal. Apesar de seu silêncio, as provas cada vez mais contundentes levaram a sua extradição de volta a Utah em outubro de 2014. Durante todo o processo, Chris manteve sua inocência. Seu julgamento foi marcado para março de 2016, e devido à sua idade na época do crime, ele seria inicialmente julgado como menor de idade. Isso significava que, mesmo que fosse considerado culpado, Chris seria libertado ao completar 21 anos, cumprindo no máximo 4 anos de internação. Enquanto aguardava julgamento em um centro de detenção juvenil, Chris confidenciou a um colega de cela detalhes chocantes e horríveis sobre a morte de Annie. O detento, perturbado com a confissão, repassou as informações às autoridades. Segundo o relato, Chris admitiu que estava furioso com os rumores de que Annie estaria grávida. Ele não queria ser pai tão jovem, nem assumir responsabilidade por Annie ou por uma criança. Os sentimentos de Chris por Annie eram superficiais. Na verdade, o relacionamento havia sido iniciado por ela, não por ele. Na noite de 10 de março de 2012, Chris atraiu Annie até o rio Jordan sob o pretexto de fugirem juntos.
Annie, empolgada e cheia de esperança, saiu escondida da casa dos pais e correu para encontrá-lo na margem do rio. Tragicamente, sua expectativa logo se transformou em horror. Em vez da fuga romântica que imaginava, Annie foi recebida com violência brutal. Chris a atacou com uma pá, golpeando-a repetidamente, até que seu rosto ficasse irreconhecível. Quando Annie caiu inconsciente, ele encostou a pá em seu rosto e a pisoteou até que ela desse seu último suspiro. Apesar das tentativas desesperadas de lutar, Annie foi dominada por Chris, que tirou sua vida de forma cruel e pessoal. Depois de se certificar de que Annie estava morta, Chris se desfez do corpo jogando-o no rio. Quando os investigadores compartilharam essa confissão com o médico legista, os resultados da autópsia foram revisados. As lesões descritas por Chris correspondiam exatamente aos achados. Essa confirmação eliminou qualquer dúvida sobre os acontecimentos daquela noite terrível. As ações frias e calculadas de Chris, motivadas por rumores infundados de gravidez, chocaram a comunidade. Annie, que nem sequer estava grávida, perdeu a vida por causa de um ato insensato e hediondo de violência. O motivo, a tentativa de escapar de responsabilidades, apenas aprofundou a tragédia, deixando familiares e amigos de Annie mergulhados em uma dor inimaginável. A confissão repercutiu fortemente na comunidade e levou a uma decisão judicial importante. Dada a gravidade do crime e as idades da vítima e do agressor, o tribunal concedeu a moção para julgar Chris Bagshaw como adulto. Apenas uma semana antes do julgamento, Chris mudou sua declaração de inocente para culpado de homicídio intencional. Seu advogado afirmou que Chris queria assumir a responsabilidade por suas ações. Durante a audiência de sentença, Chris se dirigiu à família enlutada de Annie e também a seus próprios pais, oferecendo um pedido de desculpas que muitos consideraram vazio. Em fevereiro de 2016, Chris Bagshaw, então com 18 anos, declarou-se culpado de assassinato doloso em primeiro grau pela morte de Annie Kasperzak. Diante de provas irrefutáveis, ele evitou o julgamento ao aceitar um acordo judicial. Chris Bagshaw foi condenado à prisão perpétua, com um mínimo de 15 anos a cumprir atrás das grades. Darwin Bagshaw, pai de Chris, e a avó Wilma foram acusados de obstrução da justiça e de falso testemunho. Ambos receberam sentenças suspensas.